Provérbios, capítulo de número 21, verso 23, que diz da seguinte forma: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. O que o sábio Salomão estava querendo dizer, passar para os seus ouvintes e para aqueles que, na sequência, estariam lendo os escritos de Salomão? Bom, nós que estamos aqui na face desta terra, a nossa vida, tá? A nossa vida, ela está em disputa, tá? A nossa vida está em disputa. Aí você pergunta, como assim a nossa vida está em disputa? A nossa vida está em disputa diante do mundo espiritual. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, almeja a nossa salvação, almeja a nossa vida, né? Uma vida de paz, uma vida saudável, uma vida de crescimento aqui na face da terra e, no final de tudo, a salvação eterna. Isso é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Pelo contrário, o maligno, com os demônios que estão aqui na face da terra, também estão nessa disputa. Para quê? Porque o maligno quer que nós venhamos viver uma vida de fracassos, uma vida de derrotas, uma vida travada, ao ponto que nós venhamos a nos entregar ao engano, às mentiras e às aflições e ao desespero e, no final de tudo, passarmos uma eternidade na perdição. Sabendo que nós estamos em disputas aqui, que nós estamos no meio de uma disputa, no meio de uma batalha, então tudo aquilo que nós usarmos como armas para para a nossa própria proteção é bem-vindo. Tudo aquilo que nós usarmos como arma para proteger a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nossos sonhos, nossos projetos, é muito bem utilizado. E eu quero passar para você aqui algumas coisas que você não pode falar para ninguém. Que nós que estamos aqui, todos, sem exceção, precisamos desenvolver uma disciplina de conseguir controlar a boca e a língua. Por quê? Porque muitos estão mergulhados em angústias, em tristezas, em aflições, em desespero, justamente porque não conseguem controlar a boca e a língua. Fala demais, sabe? Fala demais, joga muita conversa fora, isso e aquilo, e aí acaba se auto-atrapalhando. Anote aí, os moderadores e todos que aqui estão, anote. A primeira coisa que você não deve falar para ninguém. É isso mesmo. A primeira coisa que você não deve contar para absolutamente ninguém. O que seria, pastor? Primeiro, os seus planos para o futuro. Os seus planos para o futuro são coisas que você não deve contar a ninguém. Por quê? Porque se você conta os seus planos para o futuro, nem lá você chegou. E aí você conta aqui, enquanto apenas é um plano, você está dando uma abertura para pessoas carregadas de inveja, para pessoas carregadas da negatividade, para pessoas cheias, sabe, cheia de peso, cheia de tudo aquilo que é contra o crescimento, automaticamente começar a trabalhar contra a sua vida. Isso sem contar os próprios demônios. Eles começarão a trabalhar em cima daquilo que você abriu a boca contando para as pessoas. Não se conta plano para o futuro. Não se relata para ninguém. Pastor, mas é uma amiga, isso e aquilo. Olha, veja bem. Quando se trata destas coisas, você deve abrir apenas com as pessoas que estão ali junto, 100% contigo, dentro desse plano. E, no caso, seria esposa, marido, né? Muitas das vezes filhos, e depende dos filhos ainda. Porque dependendo do filho, a mulher que ele é casado, ele vai contar para ela e já vira um atrapalho na sua vida. Dependendo da filha, ela é casada, vai contar para o marido e já vira um atrapalho na sua vida. Então, o certo é você não abrir com absolutamente ninguém, a não ser com o marido, com a esposa e ninguém mais. Por quê, pastor? Porque simplesmente é os planos para o futuro. Pastor, e o marido? Se o marido gosta de falar demais, se ele fala demais, então não relata nem para ele, não relata nem para ela. Porque você não pode entregar os teus planos nas mãos de pessoas que vão torcer contra. Falar dos teus planos
para pessoas que ficarão, como diz o ditado, na berlinda, somente esperando dar errado para zombar de você. Então, nossos planos para o futuro não se contam. Por exemplo, só para você entender como que funciona. Tem pessoas, como diz aqui a Eliane Maria, né? Tem marido que conta para a sogra, exatamente. Então não conta para ele. Não conta para ele. Tem esposa que vai contar para a família. Não conte. Então não conte. Não conte para ninguém. É por isso que eu estou dizendo, são coisas que você não pode soltar para ninguém. Por exemplo, a pessoa ela vai pintar a sua casa, né? Saiu lá o dinheiro das férias, conseguiu fazer umas economias e ela vai pintar a sua casa. Aí, antes da pessoa ir lá no material de construção, na loja lá, comprar as latas de tinta, todo mundo já está sabendo a cor da casa que ele vai pintar. Antes da pessoa fazer ali uma reforma, aumentar mais um cômodo da casa, já está relatando para todo mundo o cômodo que ele e ela vai aumentar, sabe? E aí, a própria pessoa traz para a sua vida a energia contrária. Ah, pastor, mas é meu irmão, minha irmã, isso e aquilo. É para ninguém. A partir do instante que você relata os teus planos e os teus projetos, você está entregando o teu tesouro à mercê dos demais. Você entende? Então, planos para o futuro não se fala, não se conta para ninguém. Deixa ele se concluir, deixa ele se materializar, aí sim, todos irão ver, todos irão contemplar que a promessa de Deus se materializou na sua vida. Você compreendeu? Eu vou pedir para você deixar o seu like aí para nos ajudar a romper esse algoritmo, a alcançar mais pessoas, tá bom? Segunda coisa que você não deve contar para ninguém. Para ninguém. Qual é a segunda coisa que não podemos contar, pastor? Problemas familiares. É isso mesmo. Problemas familiares. Problemas familiares, você não pode abrir e sair contando para as pessoas. Todas as famílias têm problemas. Desde a família mais perfeita, mais harmoniosa, mais unida, mais bela aos olhos de todo mundo, até aquela família que todo mundo sabe que todo dia tem uma briga e que o pau quebra na casa dele e na casa dela. Todo mundo, todas as famílias têm problemas. Todas as famílias têm problemas. E aí, pastor? E aí que você não pode sair relatando os problemas da sua família para todo mundo. Você não pode sair contando os seus problemas. Você não pode sair falando dos teus problemas. Você sabia? Eu vou te falar uma coisa aqui. Escute isso daqui. Escute isso. Você sabia que tem parentes teu? Parentes teu. Amigos, né? Amigos teu. Pessoas lá no seu ambiente de trabalho, na igreja que você congrega, quem sabe, que essas pessoas se aproximam de você e a primeira pergunta que essas pessoas fazem é o quê? E aí, como que está a família? Está tudo bem? Na realidade, a pessoa não está perguntando porque está preocupada com a sua família. A pessoa não está perguntando porque ela quer simplesmente que a sua família cresça, que a sua família prospere, que a sua família triunfe. A pessoa está perguntando porque em um dado momento, quem sabe, encontrou um gatilho em você de sempre reclamar quando tem problemas na família. Então essa pessoa, ela já encontrou em um dado momento esse gatilho de que quando pergunta, sempre você solta. De que quando pergunta, você sempre deixa alguma coisa escapar. Então a pessoa chega e pergunta da sua família, e aí você vai e solta. Aquela pessoa ouve isso, sabe? Ouve isso, aparentemente demonstra que está preocupado contigo, quando na realidade ela não está preocupada. Você contando os problemas da sua família, aquilo é prazeroso para ele e para ela ouvir. Aquilo justifica a vida de fracasso que ele e ela vive. Aquilo traz um acalento para a vida dele e para a vida dela, porque a sua família, a sua vida, do sentido da pessoa, é um fracasso. Então, quando você relata os problemas da tua família, ele e ela se acalma. Ele e ela não se acalma quando você conta que está tudo bem, quando você relata que a harmonia está acontecendo na sua casa, que a união está acontecendo na sua casa. O que acalma ele e ela,
o que aplaca um pouco o furor e o desespero que ele e ela vive, é ouvir de você que a tua família está indo mal, que lá no teu casamento está acontecendo um clima de brigas, as dívidas estão, sabe, remontando, os problemas estão a cada dia que passa, sabe, um em cima do outro se renovando. Então, o grande detalhe é que problemas de família você não relata para ninguém, você não conta para ninguém. Você é casado? Sou casado. Você é casada? Passe, escute, conselho de Deus para você. Enfrente os teus problemas, você e a tua esposa, você e o teu marido, sem passar a mão no telefone e ligar para a mãe e para o pai. Enfrente os teus problemas sem passar a mão no telefone e ligar para a sogra e sogra. Enfrente os teus problemas em família sem ligar para um e para outro para ficar desabafando e contando o que você está enfrentando. Problemas de família você não passa para ninguém. Se você já construiu, já constituiu a tua família, se você já casou, se você já tem o teu marido, já tem a tua esposa, é para vocês resolverem os seus problemas. Não é para ficar ligando para o pai, ligando para a mãe, liga para o avô, para a avó, para o tio, para a tia, para o primo, liga para o... Não, meu amigo. Problemas de família não se fala. Quando você abre os problemas da sua família, você está abrindo um precedente para o próprio mal atrapalhar a sua vida e automaticamente aquilo que era até mesmo um problema fácil de se resolver se transforma num problema insolúvel. Você consegue entender? São coisas que não se fala. São coisas que se resolvem ali debaixo do telhado. É por isso que a casa tem porta, tem janelas, tem telhado, e quando dá o horário da privacidade total da família, tudo é fechado. Quando todo mundo vai dormir, fecha-se tudo. Por quê? Porque ali estão as pessoas que realmente devem saber o que se passa dentro dessa casa. Tem gente que tudo o que acontece, a pessoa procura alguém para ficar aí relatando e contando os seus problemas, isso e aquilo. Pastor, mas eu não posso falar com ninguém. Tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você pode buscar um conselho, que você pode buscar uma orientação, que você sabe que esse homem de Deus é uma pessoa, é um homem convertido, é um homem seguro, é uma mulher convertida, uma mulher segura. Então busque um conselho em pessoas seguras. Agora, todo problema que tem na família, a pessoa está ali correndo para lá e para cá, relatando para um, relatando para outro. Você nunca vai sair dessa problemática. Porque a Bíblia Sagrada mesmo diz que aquele que não guarda a boca e nem a língua, a sua alma vive em angústias. Você entendeu? Vamos lá. Vamos para o terceiro detalhe importante. Eu vou pedir mais uma vez, deixa o seu like. Deixa o seu like e compartilha essa live com todos. Terceiro, marca aí o terceiro. Terceira coisa que não se conta, que não se deve contar para ninguém. O que seria, pastor? Suas conquistas. Mas não entendi. Suas conquistas. Suas conquistas são para você desfrutar dela. As tuas conquistas são frutos dos teus esforços, são fruto da misericórdia de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quando você começa a expor as suas conquistas, você está se colocando em uma, sabe, em uma zona, né? Quando eu digo zona, em um lugar de fogo cruzado. Quando nós começamos a contar as nossas conquistas, nós estamos nos colocando em um lugar de fogo cruzado. Por que fogo cruzado, pastor? Porque as tuas conquistas, elas incomodam as pessoas mesmo sem você falar. Imagine você falando. Sem você falar, as tuas conquistas já incomodam. Se você falar, aí além de incomodar, você vai gerar dentro das pessoas aquele sentimento de que você quer se aparecer, de que você é orgulhoso, orgulhosa, de que você é alguém para frente, de que você é alguém que quer humilhar os outros por aquilo que você tem. Você está conseguindo compreender? Tem pessoas que ele e ela não consegue, sabe, desfrutar da conquista sem que venha, sabe, ainda mais agora nos dias em que nós vivemos com as redes sociais. Você está entendendo?
Ainda mais nos dias de hoje, nos dias em que vivemos com as redes sociais. As pessoas, elas compram uma bala e aí pega a bala na mão aqui e tira um selfie com a bala. Ó, a bala. Comprei uma caneta e posta em rede social. Você está entendendo? Quando é amanhã, comprei uma xícara em rede social. Ah, pastor, eu não posso fazer isso? Você pode, você é livre para fazer o que você quer. Mas se você realmente entende os conselhos de Deus para a sua vida, você está entendendo o que eu estou dizendo para ti. Tem coisas, tem conquistas, tem triunfos que você não pode expor e viver mostrando para tudo e todos. Eu vou te falar uma coisa aqui, isso eu estou falando da minha vida, tá? Da minha vida. Não estou dizendo que isso aqui é regra para todo mundo. Quem quer continuar postando, mostrando e falando e aparecendo, amém, é direito seu. Mas eu te garanto uma coisa, quando você se torna uma pessoa mais reservada, você desfruta muito melhor das suas conquistas. Do que você viver sempre se expondo e mostrando isso e aquilo, você atrai muita energia contrária. Você atrai muita oração contrária, muita reza braba contra a tua vida. Muita torcida maldita esperando dar errado para tirar a onda de você. E assim sucessivamente. Eu falo uma coisa para você. Eu sempre estou postando em redes sociais, no meu Instagram principalmente, versos bíblicos, palavras de vida, isso, aquilo, mas geralmente é sempre dentro do mesmo lugar. Eu não vou postar, quando eu saio com a minha família, Eu não vou postar quando eu saio com a minha família, quando eu vou, fazer isso. Eu não vou postar, de maneira nenhuma. Por quê? Porque esse momento que eu estou com a minha família é a minha conquista, isso é meu. Não é para os outros, é para mim. Você está entendendo? É para a minha família, é para nós. Eu não posso, Eu vou num exemplo, não estou falando que isso é errado, mas eu vou numa pizzaria, estou eu lá tirando selfie de uma pizza. Não, isso aqui é um momento meu. Não precisa todo mundo ver, Eu saio um final de semana, vou fazer um piquenique com a minha família, estou lá sentado no gramado, debaixo de uma árvore, estou tirando foto e postando para todo mundo ver. Não precisa disso. A felicidade não está nisso. A felicidade está em você estar do lado de pessoas que você ama, em você estar com pessoas que te entendem, que te compreendem, em você estar com pessoas que realmente te dão um feedback, te dão um retorno verdadeiro, em você estar ali vivendo em paz com pessoas que realmente você ama e que você é amado. A felicidade está nisso. Felicidade não está em você mostrar para os outros aquilo que você conquistou. Felicidade está em nós simplesmente, em nós simplesmente desfrutar das nossas conquistas. Aí a pessoa, cada um tem o seu ponto de vista. Eu estou passando para você e todos os conselhos que eu estou passando. Ninguém é obrigado a colocar em prática. Guarde bem o que eu estou dizendo. Não é obrigação colocar em prática. É apenas uma orientação dentro do que nós lemos aqui. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma de angústias. Esses conselhos que eu estou te dando é embasado nisso. É uma maneira, tá? É uma maneira de nós nos protegermos. Você entra em redes sociais, nas redes sociais, a rede social é um campo aberto, né? Um campo vasto, né? Você entra em rede social, tem mulher que ela posta ela almoçando. Ela posta ela almoçando. Você está entendendo? Posta almoçando. Aí tá lá, uma pratada derramando de comida. Você está entendendo? Comendo, derramando farinha pelo canto da boca, pedaço de macarrão no canto da boca, e ela se lambendo com a boca toda amarela, toda malhada de sujeira, e acha que isso é bonito. Você está entendendo? Acha que isso é bonito. Aí pega lá na coxa do frango, rasgando no dente, isso e aquilo, e tá na rede social, acha que isso é bonito. Acha que isso é uma coisa linda, uma coisa que realmente é maravilhoso, é fantástico. Você tá entendendo? Aí, aquelas pessoas do mal, escuta isso, as pessoas do mal, que querem mais que as pessoas se danem na vida, o que elas fazem? Elas entram e dizem assim, nossa, tá me dando até uma fominha de te ver comendo assim. Minha barriga até tá roncando de vontade de comer um pedacinho desse frango. Nossa, deve estar gostoso esse macarrão. Tá tirando onda dela, tá zombando dela.
Está tirando ela de glutona e ela acha que está moendo. Ele acha que está arrebentando. Nossa, está me dando até fome esse macarrão que você está comendo. Está tirando o sarro dele e dela. Está esnobando ele e ela. E a pessoa acredita numa loucura dessa. Mas o que é isso? As redes sociais. Então, nós não podemos, sabe, viver expondo as nossas conquistas, viver mostrando certas coisas, sabe? A conquista é sua. Deus vai te abençoar muito mais, Deus vai te honrar muito mais, Deus vai te dar muito mais. E não é para você viver mostrando para os outros. É porque você fez por merecer, é porque você lutou, você trabalhou, você obedeceu a palavra de Deus, você renunciou sua vontade, você agradeceu a Deus no momento que era para reclamar e murmurar, e tudo isso trouxe a bênção para a sua vida. Agora, tem pessoas que não conseguem entender esse detalhe. Vamos continuar? Vocês dão risada, né? Mas é a realidade. É a realidade. Você está entendendo? E ainda não tem vergonha de mostrar. O fogão está dessa altura de banha, de gordura e de sujeira. Feijão seco, arroz seco, pedaço de carne seca em cima do fogão, porque não limpa faz semanas e meses. E postando. Acha que está moendo, que está bonito, você está entendendo? Que está legal, que está esbagaçando. Lá atrás dele, atrás dela, passa um cachorro com um rabo seco, parecendo um anzol, de tão magrelo que o cachorro tá, porque só ela come, não sobra nem para os animais em casa. Só ele come, não sobra nem para os bichinhos que diz ser de estimação. E tá postando, acha que é bonito, tá lindo, tá moendo. Quando na realidade, a pessoa não... Você está entendendo? Felicidade, conquistas, coisas que nós temos que manter, sabe, dentro de uma certa privacidade. Vamos lá, vamos para o quarto. Vamos para o quarto. Escuta isso daqui. Quarta coisa que você não deve contar para ninguém, que você não deve falar para absolutamente ninguém. Ninguém. Você não deve contar para ninguém. O que, pastor? Coisas negativas da vida dos outros. Não entendi, pastor. Coisas negativas da vida dos outros. Como assim? Me explica, deixa eu te explicar. Você sabe, de um defeito, de uma mancada, de um vacilo, de um erro que uma pessoa teve, que uma pessoa praticou. Não comente isso com ninguém. Não passe isso para frente. Não leve isso adiante. Chegou até você informação? Morre aqui, morre ali. Não comente sobre os defeitos, sobre os problemas de absolutamente ninguém. Quando uma pessoa comenta dos defeitos de outros, ela está mais expondo a vida dela do que a vida de quem ela está comentando. Quando você expõe, né, você sabe do defeito da pessoa, que a pessoa caiu em pecado, né? A pessoa caiu em pecado e de repente a pessoa fracassou e aconteceu algo lá. Não passa isso para frente. Você está entendendo? Não passa isso para frente. Por quê? Porque quando você passa isso para frente, além de você estar, maldizendo a vida do teu semelhante, você está se expondo. Por que se expondo? Porque quando eu falo, né, quando eu aponto o teu defeito e digo que você fez isso e aquilo para alguém, eu estou demonstrando que eu realmente sou um mau caráter. Eu estou demonstrando que eu estou tentando encobrir alguma coisa na minha vida. Eu estou tentando demonstrar que realmente eu estou falando de ti para tentar ganhar, você está entendendo? Uma imagem perante você de que eu sou perfeito. Entende? Então, quando nós falamos dos defeitos, né, de pessoas, tem gente que, meu Deus do céu, é tão feio, sabe? É tão feio você se aproximar de uma pessoa e ter que conviver do lado de pessoas que falam mal da vida dos outros. É tão chato, é tão pesado você ter que conviver toda vez que você se aproxima dele, ele está falando mal da vida de alguém. Toda vez que ele e ela senta para conversar, roda, a vida de alguém tem que estar no assunto. E você já percebeu que pessoas que falam mal da vida dos outros, eles separam uns 5 a 10 pessoas assim, que dentro desse rodízio sempre o nome dessas pessoas estão incluso nas suas maledicências?
Pessoas que gostam de falar de defeitos alheios, elas separam-se umas 10 pessoas. Severino, Antoninho, Zezinho, Mariazinha, Judite, separa umas 10 pessoas. E aí senta aqui. E aí começa a conversar. Dali a pouco, olha o nome da Mariazinha no assunto. Olha o nome do Severino no assunto. E vai indo. Acabou o assunto, foi embora. Aí encontra com outra pessoa, é o mesmo assunto em volta, em torno daquelas pessoas que ele e ela está falando. Mas por que isso? Porque lá na essência há uma inveja. Lá na essência há uma ferrugem espiritual corroendo a alma dessa pessoa. Lá na essência há uma dorzinha, sabe, no coração dele, no coração dela, a respeito da vida alheia. Então, se você quer vencer, se nós queremos vencer, não fale da vida de ninguém. Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem falhas, todo mundo tem os seus resbalos. Por que falar e apontar a vida de pessoas? Sabe? Por que apontar? Olha, eu vou te falar uma coisa, isso aqui sempre. Você não consegue identificar ninguém nisso que eu estou te falando, nesses detalhes que nós estamos falando, que agora é o quarto tópico. Você não consegue identificar ninguém. Você não consegue puxar na memória, né? Ninguém que age dessa maneira, que sempre está falando mal da vida de alguém. É feio demais um cristão fofoqueiro. Uma cristã fofoqueira. É muito feio. Você quer ver? Você quer ver da náusea? É isso dentro dos templos. Isso dentro dos templos. Isso é feio demais. Olha, escuta o que eu vou te falar. Teve uma senhora, obreira da igreja, e eu pastoreava em Curitiba, na região do Xaxim. Essa senhora se reuniu com um monte de outras obreiras ali, 3 ou 5 obreiras, que era do mesmo naipe que ela. E quando acabou o culto, ficou na esquina, entre uma avenida e uma rua, né? Uma vicinal, uma rua bem movimentada. Elas pararam ali e ficaram de trololó, falando da vida de todo mundo, da minha vida, que era o pastor da igreja, dos obreiros, de todo mundo. Aí passou um motorista de ônibus, e fez esse sinal, botou a mão para fora da janela, deu uma buzinada e fez assim para elas, ó. E acelerou o ônibus e foi embora. Aí, no outro dia, ela chegou na igreja e disse assim: pastor, eu preciso que o senhor interprete para mim um gesto que o motorista de ônibus fez, que eu não consegui. Deus não me deu a interpretação. Eu disse: o quê, minha irmã? Me conta. Nós estávamos na esquina, né, da avenida, com aquela rua movimentada, e passou um ônibus indo em direção do terminal do Pinheirinho, e o motorista teve a capacidade de parar o ônibus e deu um sinal assim e buzinou. Será que ele estava falando para nós que o ônibus estava lotado, pastor? Eu disse: não, não é isso não. Quando você faz assim para pessoas que estão reunidas, você está dizendo grupo de fofoqueiros, grupo da picuinha, grupo do leve trás. A senhora estava com outras mulheres fofocando, por isso que ele deu esse sinal. Você estava ali de puia, de conversa, de lero-lero, falando da vida alheia. Esse é o sinal da fofoca quando se reúne em grupinhos pelas esquinas. Ai, misericórdia! Misericórdia do quê, minha amiga? Misericórdia do quê, minha irmã? Esse motorista foi usado por Deus para te repreender, acorda para a vida. A senhora, como uma mulher com alguns cabelos brancos, parada em esquina, de conversa, de história. Acabou o culto, vai para casa, vai cuidar da tua vida. Fica de conversa, de trololó na esquina. E hoje muitos não estão nas esquinas, mas estão nos grupinhos de WhatsApp ali, falando mal da vida de um, da vida de outro, da vida de um, da vida de outro. Meu amigo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Você está entendendo? Então, não se fala coisas negativas da vida dos outros. Não se comenta pecados alheios. Tem gente que vive nas redes sociais procurando o resbalar dos pés de um e de outro para eles e elas tentarem, sabe, falar isso e aquilo. Cuida da sua vida, cuida da sua caminhada e Deus vai automaticamente te honrar e te abençoar. Não se fala da vida de ninguém, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Você entende? Falar da vida dos outros, nada. Da sua vida,
quase nada. E de Jesus, fale tudo. Tudo. Isso e nada mais. Vamos lá, vamos continuar. Quinto, eu serei breve, viu? Eu serei breve. Eu peço para você que ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, compartilha essa live e vamos para cima no nome do Senhor Jesus. Chame todos, chame todo mundo. Chame todo mundo aí que agora vai ficar melhor, hein? Vai ficar melhor. Quinta coisa que você não deve contar para ninguém. Não se conta isso para ninguém. Enquanto você vai dando like, aí eu vou abrir essa água com gás aqui, que isso aqui é bênção de Deus, viu? Vamos lá. Quinto detalhe que você não conta e não deve contar para ninguém. O que seria, pastor? Guerras vencidas. Conflitos vencidos. Não entendi, vou te explicar. Guerras vencidas, conflitos vencidos, são coisas que você não deve contar. Como não deve contar, pastor? É o testemunho. Escute o que eu vou te falar. Existem coisas que aconteceram na sua vida, situações que aconteceram na sua vida, que quando você conta isso para as pessoas, você mais abate do que edifica a fé. Tem coisas que você vai relatar da sua vida, que foi um problema que você enfrentou lá atrás, que quando você relata para as pessoas, em vez de você aumentar a fé da pessoa, você abate. Você consegue compreender? Não entendi, pastor. Deixa eu tentar te explicar mais claro ainda. Todo mundo aqui nessa vida já cometeu mancadas, já errou bastante. Aqui, os adultos que estão aqui não tem santo, tá? Partindo de mim para você e de você para mim, todos nós. Aqui não tem santo, aqui tem pessoas que a misericórdia de Jesus nos alcançou. Que a bondade de Deus foi estendida para nós. Mas nós temos defeitos e praticamos coisas lá atrás que às vezes quando nós lembramos, dá até vergonha. Dá até vergonha. Você está entendendo? Então, tem coisas que você fez lá atrás que se você começar a contar agora para as pessoas, você vai escandalizar algumas pessoas, você vai matar outros na fé. Pessoas que têm uma certa confiança em ti já vai passar a desconfiar. Você entende? E assim é o caso de muita gente. Tem pessoas, por exemplo, só vou te citar um exemplo. O camarada vai na tua igreja pregar, por mais que você acredite no evangelho. O camarada vai na tua igreja pregar. Aí ele chega lá, o que ele diz? Eu era um bandido perigoso. Eu matei um monte de gente. Já matei, já fiz, já aconteceu, isso e aquilo. Você tem coragem de levar essa pessoa para dormir na sua casa? Fala a verdade. Você tem coragem? Ah, pastor, mas ele é um pregador super usado por Deus. Tudo bem, mas você tem coragem de levar? Ele contou que matou, que bateu, que faqueou, que deu tiro. Você está entendendo? E que fez e que aconteceu. Você tem coragem de levar essa pessoa para dormir na sua casa? Para sentar na tua mesa com a tua família? Ah, mas Jesus não transforma? Transforma, claro que transforma. Eu acredito na transformação. Por isso que eu sou pregador do evangelho. Mas a pergunta não é questão de transformação. A pergunta é, você levaria para sua casa? A pessoa subiu, não, eu matei, aconteceu, sabe, eu fiz isso e aquilo. Nossa, eu era traficante, eu viciei um monte de gente na minha cidade. Sabe, fulano, Beltrano, Ciclano, morreu na droga porque eu viciei. Você leva uma pessoa dessa para dentro da sua casa? Eu fui o maior ladrão, roubava que as pessoas nem viam. Entrava na casa das pessoas, sentava ali com eles, e quando pensava que não, eles vacilavam, eu levava o relógio embora. Eles vacilavam, eu metia a mão na carteira e levava os cartões de crédito tudo embora. Mas hoje eu sou convertido. Dá glória a Deus, igreja. Você leva um camarada desse para tua casa? Você bota ele para dormir no mesmo quarto que teus filhos dormem? Não, ele está transformado. Ó, tem um quarto aqui dos meus filhos, tem uma caminha de solteiro ali, dorme lá no quarto junto com os meus filhos. Você faria isso? Não, pastor, por quê? Porque por mais que o evangelho transformou a vida dele e a vida dela, tem coisas de lá de trás que não vale a pena você contar. Você está entendendo? Não vale a pena você viver falando, dizendo e apontando. Você está entendendo? Então, vitórias, triunfos que nós conquistamos lá atrás, você tem que saber muito bem o que você vai contar para você não acabar destruindo a fé daqueles que te ouvem.
matando na fé uma pessoa que está depositando toda a confiança em você. Você jogar fora toda a credibilidade que você conquistou, sabe? Então, conflitos vencidos do passado já foi vencido. Agora, você é um homem diferente. Agora, você é uma mulher diferente. É daqui para frente. Não interessa o que aconteceu lá atrás. Não interessa a violência que aconteceu, a maldade que aconteceu, as práticas que você esteve envolvido. O evangelho veio te transformando e tudo isso foi lançado no mar do esquecimento. Por que eu vou te arrancar do fundo do mar do esquecimento para contar para pessoas agora, só para me sentir que eu era o bandidão, que eu era o malvadão? Para que isso? A malvadona. Para que isso? Para que isso? A mulher das galáxias, né? Ela era fora do comum. Para que essa bobagem? Não se conta, sabe? Tem coisas que aconteceu lá que ficou lá. O evangelho veio nos dando um banho de misericórdia. O evangelho veio trazendo uma oportunidade de nome no livro da vida. O evangelho veio trazendo a oportunidade de muitos serem, sabe, trazido de volta à sociedade ou algo semelhante. Então, ficou lá. Não quero saber disso. Ah, mas o que você me fala do teu passado? Meu passado ficou lá atrás. Agora eu sou nova criatura. Então, conflitos vencidos, guerras vencidas, ficou para trás. É daqui para frente. Você compreendeu? Ah, então não posso testemunhar? Pode. Eu conto testemunhos sempre aqui para vocês. Vários testemunhos da minha vida no passado. Vários testemunhos. Dificuldades que eu passei, batalhas que eu enfrentei, problemas que eu enfrentei, enfermidades que eu enfrentei, UTI que eu passei. Mas tudo que eu falo para você é consciente de que vai agregar e não subtrair. Que vai aumentar a sua fé e não te colocar para baixo. Você compreendeu? Olha outro detalhe aqui. Vamos lá, vamos para cima. Deixa Deus te usar aí, chama o povo aí, porque lentamente está subindo a audiência. Vamos lá. Deixa Deus te usar. Vamos lá, gente. Vamos embora. Para cima. Sexto detalhe que você não pode falar para ninguém. E isso daqui é muito, muito importante. Muito importante. Muito, muito, muito. O que, pastor? Marca aí. Seus medos e suas fraquezas. Os seus medos e as suas fraquezas não podem ser contados. Ah, não entendi agora. Você vai entender o que eu vou te explicar. Os seus medos e as suas fraquezas não podem ser contados. Não. Por que não pode, pastor? Porque quando você verbaliza o teu medo, você está assumindo que ele é teu. Quando você verbaliza as fraquezas, você está assumindo que essa fraqueza é tua. Você não pode verbalizar teus medos. Está dentro de ti? Vou enfrentar mesmo com medo, mas falar para os outros que eu estou com medo, eu não vou. Ah, pastor, mas isso não é ser hipócrita? Não. Você está se guardando, a vida é sua. Você não tem obrigação de contar nada para ninguém do que diz respeito a você. A vida é sua. Você não é obrigado a contar para ninguém que você está com medo de alguma coisa, que isso te assusta. Você não é obrigado a falar para ninguém os teus pontos fracos. Quando você conta os teus pontos fracos, você se coloca vulnerável diante de homens e diante de demônios. Ah, o meu ponto fraco é esse. Você deve saber o teu ponto fraco, mas você não pode contar o teu ponto fraco. Você deve saber diagnosticar aonde estão os teus medos, mas você não pode contar os teus medos. Porque nós estamos em uma batalha. Quando você conta os teus pontos fracos, tá? Quando você conta os teus pontos fracos, automaticamente você está se expondo. Deixa eu ver o que a Sueli Martins escreveu aqui. Eu li meio de relance assim, mas eu achei... Deixa eu ver aqui. Eu levei um ex-presidiário que eu paguei para ele sair de lá. Ele tinha me dito que estava preso porque ele tinha tirado a vida. Levei ele para minha casa e ele tentou me matar. Só o sangue de Jesus, hein, Sueli? Só o sangue, hein? Muitas das vezes as pessoas acreditam em histórias tristes que são contadas e não avalia pela razão, né? Mas vamos continuar aqui.
Você não pode contar os seus medos e nem as suas fraquezas. Você deve identificar teus medos, identificar as suas fraquezas, mas contar para ninguém. Você consegue entender? Pastor, eu tenho que esconder. Não é que você tem que esconder, é que a sua vida, ela é sua. Eu não sei se você está conseguindo entender a profundeza do que eu vou te falar aqui agora, mas a sua vida, ela é sua. Ela é tão sua que você prestará conta dela exclusivamente perante aquele que te empresta o oxigênio. Se a vida que você tem aí é somente sua, ninguém precisa saber das minhas fraquezas. Não é do interesse de ninguém e não vai fazer ninguém ser beneficiado sabendo minhas fraquezas. Pelo contrário, eu vou abrir minhas fraquezas para os outros, eu vou ficar vulnerável. Você entende? Vou te citar um exemplo para você aqui. Olha o que Sansão trouxe para a vida dele. Olha o que Sansão trouxe para a vida dele. Começou a abrir. Primeiro, ele abriu lá para o seu pai e sua mãe. Ai, meu pai, minha mãe, eu estou com um problema sério, eu estou, queimando de amor. Meu coração está cheio de paixão por uma mulher da faixa de Gaza. O pai e a mãe disse, Sansão, não vai nessa, Sansão, cuidado. Com certeza ele falou para outras pessoas e virou aquele converseiro todo. O ponto fraco dele foi sendo, minado. Aonde Sansão caiu? Na fraqueza dele. Abriu a boca, se perdeu, se arrebentou. Então, quando você conta as suas fraquezas, que todo mundo tem pontos fracos e todo mundo tem pontos fortes. Todo mundo tem pontos fracos e todo mundo tem pontos fortes. Você não precisa contar nada para ninguém. A vida é sua. Ai, eu não sei, mas a minha fraqueza é dinheiro. Ah, não sei, a minha fraqueza é com mulher, minha fraqueza é com homem. Ah, eu não sei, a minha fraqueza é que eu sou uma pessoa muito estourada, muito nervosa. Quem está ouvindo do outro lado diz, entendi. Então tá bom. Eu já não gosto muito de ti, eu finjo que gosto, mas eu não gosto. Já entendi a tua fraqueza onde está. Vou te pegar. E aí começa a montar, começa a armar. Quando pensa que não, tá ele e ela, você está entendendo? Na poeira, derrubado, derrotado. Por quê? Porque ela mesma entregou. Você está entendendo? Então, os medos que vêm sobre nós, apresente a Jesus. Senhor, olha, eu estou com medo disso. Só o Senhor pode me encher de coragem, de ousadia para me partir para cima e vencer esse mal. Meu Pai do céu, é aqui que está meu ponto fraco. Se o Senhor não me ajudar a blindar essa área da minha vida, eu vou perder a minha salvação, eu vou perder a tua graça, eu vou perder tudo. Me ajude nesse ponto fraco meu. Tem misericórdia de mim. Entre você e Deus. Não é pedir oração para os outros. Ora por mim que meu ponto fraco é esse. Não, meu amigo. Você não deve falar para ninguém os medos e os pontos fracos que tem na sua vida. Todo mundo tem isso. Desde o mais crente ao menos crente. Desde aquele que está cheio de Deus até o que está cheio de nada. Todo mundo tem isso. Faz parte da vida. E quando você verbaliza e conta para os demais, aí você arrumou problema. Porque aí você começa a dar legalidade para o próprio mundo espiritual conspirar contra você. Você conseguiu me entender? Vamos lá. Deixa eu falar aqui para você o sétimo. E eu deixei esse aqui por último porque, dentre todos, para mim, esse daqui é o mais forte. É o mais especial. Você está entendendo? É o mais especial. Qual que é, pastor? Escute. Sétimo. Marque aí. Não conte e não fale para absolutamente ninguém os teus segredos com Deus. É isso mesmo. Não fale e não conte para ninguém os teus segredos com Deus.
Isso daqui que eu estou te falando é o diferencial na vida de homens e mulheres que se destacam espiritualmente. Isso daqui é o diferencial na vida de homens e mulheres que estão em um nível elevado espiritualmente. O que, pastor? Os teus segredos com Deus. Você pode falar da tua vida espiritual, você pode falar da oração, você pode falar do teu jejum, você pode falar dos livros que você lê, da Bíblia que você tem, você pode falar de muita coisa, mas existem detalhes que você não pode falar. É entre você e aquele que está te usando na face da terra ou que deseja te usar. Você não pode falar dos teus segredos com Deus. Sansão se arrebentou quando ele contou o seu segredo para Dalila. Aquilo ali era entre ele e Deus. Entre ele e Deus havia 3 segredos. 3. Quais eram os 3 segredos que Sansão, um homem natural como eu e você, chegava no portão de Gaza, né? E pegou o portão de Gaza, colocou nas costas e subiu no alto do monte da colina e colocou o portão lá. Meu amigo, você já parou para olhar o portal de uma cidade? Não sei se você já foi em alguma cidade que tem portal, né? Que está lá aquela placona grande, algumas têm até uma casinha e lá a placa com o nome da cidade dizendo seja bem-vindo, e algumas é feito de pedra, outros de postes de aço, outras têm até uma guarita ali dentro e tal. Meu amigo, o que é isso? É o portal de uma cidade. Sansão pegou o portal da cidade de Gaza, né, da faixa de Gaza, e levou no alto da coluna, levou no alto da colina, nas costas. Por quê? Porque Sansão tinha segredo com Deus. Sansão tinha 3 segredos que ele não poderia quebrar perante Deus. Quais eram os 3 segredos? Primeiro segredo que Sansão tinha, ele não podia de maneira nenhuma tocar em cadáveres. Sansão não poderia tocar em cadáveres humanos e nem em cadáveres de animais. Sansão, segundo, não podia beber bebida alcoólica. Nada que continha álcool, Sansão poderia beber. Nada, absolutamente nada. E Sansão não podia cortar o seu cabelo. Era os 3 segredos entre ele e Deus. Isso daí dava a ele o privilégio de ser um nazireu de Deus. O que é um nazireu? Nazireu é aquele que foi escolhido dentro do ventre da mãe para fazer a diferença na terra. Ele era um nazireu, um escolhido. O que Sansão fez? Primeira coisa, quando ele estava descendo para Gaza, ele se desvia do caminho, entra no meio de um mato, né, num lugar meio deserto, e ali tem um leão morto, e no ventre daquele leão, um enxame de abelha fez uma casa ali e começou a produzir mel. Ele, com fome, foi lá e pegou no corpo do leão, abriu, enfiou a mão lá dentro do vespeiro, tirou o mel e começou a comer, descendo em direção a Gaza. Ali, ele já quebrou o segredo com Deus. Ali ele quebrou o segredo com Deus. Chegando em Gaza, a Bíblia diz que ele começou a brincar com o pecado, a brincar com Dalila. A brincar com Dalila. Ao ponto que Dalila disse para ele, eu estou muito triste. A minha alma está amargurada porque você está brincando comigo. Não brinca comigo, Sansão. Eu te amo tanto, Sansão. E ele, todo abestalhado, foi lá e fez o quê? Disse, o meu segredo, já que você está perguntando, e você disse que me ama, então eu vou contar. Meu segredo é que eu sou um nazireu, eu não posso cortar as 7 tranças do meu cabelo. Dalila disse, nossa, obrigado, Sansão, obrigado. Agora sim, eu estou te amando muito mais ainda. Dorme aqui nas minhas pernas, dorme aqui no meu colo. E começou, né, fazer um cafuné, e Sansão vai adormecendo. Quando ela percebe que Sansão está no sono profundo, ela chama os adversários filisteus e diz, corta o cabelo dele. Ele acabou de abrir a alma dele, o segredo dele, corta o cabelo dele. Rasparam a cabeça de Sansão,
quando ele acordou, a Bíblia diz que ele disse: levantar-me-ei e irei como doutras vezes contra os meus inimigos e vencerei. Aí a Bíblia abre um parênteses. Não sabia ele que o Espírito do Senhor tinha se retirado da vida dele. Mas por que isso? Abri o segredo. Eu prego aqui para vocês, eu trago ensinamento. O que você me perguntar dentro daquilo que Deus me concedeu para saber, né? Deus me concedeu a saber dentro da sua palavra e de tudo, eu vou falar para você. Eu vou te mostrar o caminho da verdade, vou explicar, vou falar, não tem mistério, vou falar para você. Agora, a minha vida com Deus, eu não vou falar para você. Coisas que Deus exige de mim, que não é doutrina de igreja, nem doutrina de pastor e nem doutrina bíblica, mas ele exige isso de mim, eu não vou falar para você. Tem coisas, escuta o que eu vou te falar, tem coisas que não é doutrina de igreja, que não é doutrina de pastor, que não é um ensinamento, você está entendendo, embasado em versículos da teologia que está ali, é entre eu e Deus, que o Eterno disse, você vai trilhar por aqui, e isso você não vai fazer. Não é para pregar para os outros, não é para ensinar ninguém, é você e eu. É eu e ele. Eu e ele. Tem coisas na minha vida que é eu e ele, e ninguém mais. E isso nem minha esposa sabe. Nem meus filhos sabem e eles nunca saberão. Ninguém vai saber. Por quê? Porque é eu e o Criador. E eu sei que o dia que eu perder esse segredo, eu perdi tudo. Perdi tudo. Os homens de Deus. Aí você pergunta, qual o segredo que Elias fez tantas maravilhas e coisas grandes? Você pode saber um pouquinho do que está registrado na Bíblia, mas a essência de Elias com Deus não está na Bíblia. Você pode saber de segredos porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, pelo que está escrito na Bíblia. Mas a essência da intimidade de Davi e Deus, você não vai saber nunca. Nós sabemos da intimidade de Jesus com o Pai, aquilo que está na Bíblia. No Getsemane, a Bíblia diz que ele, transpirando gotas de sangue, saía daquela pedra e ia até a oliveira mais velha e dizia para Pedro, Tiago e João, vigia comigo pelo menos 1 hora, e voltava lá para aquela pedra e lá orava. Por que Pedro e João não relatou na essência a oração dele lá naquela pedra, falando com o Pai? Porque era ele e o Pai. A única coisa que Pedro, João, você está entendendo? E Tiago ouviram foram o quê? As palavras, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Mas por que eles ouviram isso? Porque isso não quebra o segredo, não quebraria o segredo entre ele e o Pai. Porque isso serviria até mesmo de exemplo para mim e para você, até mesmo na dor, deixar tudo segundo a vontade do Pai. Mas o segredo que o levou suar gotas de sangue e o que ele falou para o Pai, ninguém sabe. Absolutamente ninguém sabe. Por quê, pastor? É ele e o Pai. São segredos espirituais que você não pode abrir. Se você não construir uma história de confiança de Deus para contigo e de você para com Deus, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. As pessoas, naquilo que eu mostrei, entenderam Isaías 6,17. Porque isso aí você pode entender. Você pode abrir a sua Bíblia e ler Isaías 6,17 sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Pode ler Isaías 6,17 que não compromete. Agora, o restante não é para você entender. Por quê? Porque é aí que está o segredo. Passa a viver assim com Deus. Passa a ter segredos com Deus. Não abra a tua vida espiritual, tudo que acontece para todo mundo. Tem sonhos que você tem quando você está deitado que você não pode contar. Você não pode nem ficar buscando interpretação de um e de outro. Ai, mas que sonho, esse sonho estranho, isso, aquilo. Antes de você pedir interpretação para os outros, ore,
busque a Deus, descanse nele. Se for revelação dele, ele vai te trazer. Se for uma experiência que ele está querendo desenvolver contigo, para você passar a cortar algumas coisas da tua vida ou inserir algumas coisas da tua vida, é ele que vai te falar. Desenvolva um segredo com Deus. Desenvolva isso. E isso é o que vai fazer você caminhar. E escuta o que eu estou te falando. Homens de Deus, mulheres de Deus, têm esses mistérios e esses segredos. Tem esses mistérios e esses segredos. Na hora que eu estou escrevendo, minha esposa diz: o que você está fazendo? O que você está escrevendo? O que você está rabiscando? Nada, não. É um mistério de Deus aqui, tal. Às vezes eu estou com ela no quarto, deitado, digo, eu tenho que levantar e ir lá fazer uma anotação agora. E faço um rabisco. Dali a pouco, sai uma mensagem aqui que você ouve que você nunca ouviu. E não é porque eu sou bom, é porque quando você tem segredo com Deus, Deus confia valores espirituais que não é confiável na vida de outrem. Deixa eu te mostrar um versículo aqui. Deixa eu te mostrar um versículo para você entender, né, o segredo, né? O segredo desse versículo que muitas pessoas não conseguem interpretar. Isaías 45. Isaías 45, e eu encerro aqui agora. Isaías 45. Pastor, mas então quer dizer que eu não posso contar meus sonhos? Entenda o que eu estou te falando. Não radicaliza as coisas. Tem coisas que você pode falar, tem coisas que não pode. Você tem que desenvolver uma caminhada com Deus. Questão de doutrina, né? Vida doutrinária. Vida doutrinária. A vida doutrinária, o que está na Bíblia, você tem que obedecer. O que está na palavra de Deus, você tem que obedecer. O que é instituído por líder de igreja, por homens que querem inventar, entende? Inventar as suas rédeas para colocar no povo, você não tem que seguir isso. Você não tem que seguir isso. Talvez a rédea que alguém está tentando colocar em você, sendo líder de igreja, essa rédea Deus colocou nele, e aí ele quer passar para toda a igreja. Essa rédea Deus colocou nela, e ela quer passar para toda a igreja. O que está na Bíblia, nós temos que obedecer. O que foge do contexto do Evangelho, não tem nada a ver com Deus. Olha aqui, ó. Isaías 45, é o que eu estou te falando do segredo com Deus. Isaías 45, verso 3, a Bíblia diz assim, ó. Olha o que a Bíblia diz assim. Verso 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Olha esse versículo. E aqui está Deus falando sobre os segredos escondidos, as riquezas espirituais que estão encobertas aos olhos dos homens naturais. Olha aí, ó. Eu dar-te-ei os tesouros escondidos. Você acha que esse tesouro escondido é ouro, é prata, é dinheiro? Não. São valores espirituais. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Isso aqui é Deus dizendo: tenha segredo comigo, que os meus segredos escondidos eu vou te dar. Tenha segredo comigo, que as riquezas encobertas eu vou colocar diante dos teus olhos para você enxergar tudo. É isso. E ainda te chamarei pelo teu nome. Você conseguiu compreender? Pegue isso daqui para a sua vida. 7 coisas que nós não podemos contar para ninguém. 7 coisas que não devemos abrir para absolutamente ninguém. Entendido? Eu vou fazer uma oração por você aqui agora. Eu vou orar por ti. Deixa eu orar por você. Deixa eu pedir a Deus que te abençoe. E na sequência, eu vou abrir para perguntas e respostas. Se alguém ficou com um ponto de interrogação a respeito de alguma coisa, pergunte agora. Porque aí depois que a live terminar, fica assim difícil, não tem como eu te responder. Pergunte agora, tá bom? Oremos. Eterno, na tua presença nós nos curvamos. Eu peço a ti que abençoe os teus filhos e as tuas filhas. Manifesta no teu poder, da tua glória, da tua grandeza.
Que a bênção do Senhor esteja na vida desse homem e dessa mulher. Que os segredos, os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, venham ser manifestas na vida desse homem e dessa mulher. Que o Senhor venha manifestar coisas grandes na vida do teu filho e da tua filha. Que nós possamos desenvolver essas características para o nosso próprio crescimento, para a nossa própria evolução na tua presença. Tira de dentro de nós tudo aquilo que não te agrada e abençoa teus filhos e as tuas filhas de uma forma extraordinária, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? E graças a Deus. Baruch Hashem, graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus por essa oportunidade. Aleluia.